Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 8. Estevão é levado ao Sinédrio. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada sinagoga dos libertos dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia, e estes homens começaram a discutir com Estevão. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Com isso, conseguiram incitar ao povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, conduziram-no à presença do Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Então todos os que estavam assentados no Sinédrio, ao fixarem os olhos em Estevão, viram que o seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Vamos ler também no versículo 51. Versículo 51, capítulo 7. Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Que profeta vossos antepassados não perseguiram, assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ministração de anjos, porém não obedecestes. Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele, e arrastando-o para fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Essa passagem que a gente leu fala sobre a história de Estevão. E começa dizendo quem que era Estevão. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Então deixa bem claro que Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo. Esse era Estevão. Irmãos, Estevão não estava interessado em aparecer, Estevão não estava interessado em status, não estava interessado em reconhecimento. Estevão não tinha nada para fazer na casa dele lá, e ele pensou assim: quer saber de uma coisa? Não tem nada para fazer em casa, eu vou me juntar à igreja para passar o tempo. Não, irmãos, esse não era Estevão. Apesar dessa ser a condição de muitos crentes hoje, dentro das igrejas hoje em dia. Estevão foi levantado, irmãos, porque eles precisavam de um homem para poder suprir a necessidade dos órfãos, das viúvas, servir as mesas. E eles falaram: quem que a gente vai levantar para fazer essas coisas? Não, vamos levantar alguém cheio do Espírito Santo. Aí levantaram Estevão. Estevão não foi levantado, irmãos, para ser um pregador na igreja. Estevão não tinha um cargo grande na igreja. Não, Estevão tinha um cargo pequeno dentro da igreja. Mas apesar do cargo pequeno dentro da igreja,
Sabe, Estevão, irmãos, era um gigante na fé. Esse era Estevão. Isso mostra, irmãos, que aqueles que precisam de um cargo grande para servir a Deus de verdade, fervorosamente, são aqueles que nunca deveriam ganhar um. Né, irmãos? Aqueles que precisam de status, precisam de reconhecimento, né, que querem o cargo primeiro para depois caminhar com Deus. Sabe, irmãos, esses nunca deveriam ganhar um cargo. Estevão, irmãos, Estevão estava aqui. E o que aconteceu, irmãos? Se levantaram alguns homens da sinagoga, né? Judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia, da Ásia. Se levantaram vários homens e começaram a argumentar com Estevão, né? E Estevão começou a defender a verdade da palavra de Deus mediante aqueles homens, né? Vários homens se levantaram contra Estevão, mas ele estava lá defendendo a palavra de Deus. E o que vai acontecer, irmãos? O que o texto bíblico diz? Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Eles não podiam resistir, irmãos, à sabedoria com que Estevão argumentava a respeito da palavra de Deus. Quando nós falamos da palavra de Deus, irmãos, mas não falamos por nós mesmos, mas quando nós falamos da palavra de Deus, enxergando a palavra de Deus como um poder, irmãos, não há sabedoria humana que possa se opor. Glória a Deus, Senhor. Não há sabedoria humana que possa resistir, Eles não podiam resistir, sabe? O problema das pessoas hoje, irmãos, é que as pessoas não estão enxergando a palavra de Deus como um poder que transforma, que move, que capacita. Não, as pessoas estão enxergando a palavra de Deus, irmãos, como apenas ensinamentos, assim, conselhos. Elas não estão enxergando como um poder, sabe, irmãos? Elas não estão crendo que verdadeiramente isso que está aqui é real. Não, elas... é apenas algo teórico, é apenas algo que elas aprendem, sabe, que elas tentam aplicar, mas muitas vezes não há convicção naquilo que se está escrito na palavra de Deus. É por isso que muitos crentes hoje em dia estão sem paz. Você fala para o crente, não, você tem que ter paz. Por que você está sem paz? Não, eu não sei, mas você tem que crer em Jesus, que Jesus está no controle de todas as coisas. Não, mas eu creio, irmão, você crê? Você crê, a partir do momento que você está falando que você crê e você não tem paz, você está falando que Jesus Cristo é mentiroso, porque Jesus Cristo falou, a minha paz eu vos dou. Você está falando que está nele, não tem paz, então você está falando que Jesus Cristo é mentiroso. Você está falando que a palavra não tem poder. Você está falando que você tem apenas uma palavra teórica, irmãos? E Estevão, por que eles não podiam resistir à sabedoria com que Estevão falava? Irmãos, porque não era apenas algo teórico, não era apenas algo que ele lia e falava, nossa, que bonito. Não, irmãos, ele realmente cria que era o poder de Deus para mover o coração daquelas pessoas, irmãos. Sabe, o que nos falta hoje, irmãos, é crer de que aquilo que nós precisamos é da palavra de Deus, de que ela é o poder que nos move, que nos capacita e que nos transforma. Glória a Deus, Senhor. E porque as pessoas não creem no poder da palavra de Deus, hoje em dia elas estão procurando outra coisa. Irmãos, elas estão procurando a solução dos problemas, elas estão procurando a cura, elas estão procurando um monte de coisa, mas elas não querem ouvir sobre a palavra de Deus, porque elas não creem que esse é o poder de Deus que vai nos transformar, que vai nos moldar, que vai nos capacitar. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, mas Estevão cria que esse era o poder de Deus que transforma. E aqueles que verdadeiramente são chamados soberanamente por Deus, sabe, eles enxergam a palavra de Deus como um poder, irmãos. Como um poder, e eles veem a palavra de Deus, irmãos, o crente tem que se santificar, o crente tem que buscar Deus, o crente tem que construir a sua casa na rocha, sabe, irmãos, eles enxergam aquilo como algo que eles devem buscar, custe o que custar. Irmãos, porque eles enxergam a palavra de Deus como um poder, e era desse jeito que Estevão pregava, era desse jeito que Estevão estava aqui, irmãos, argumentando com esses judeus, irmãos, com esses mestres da lei, com essas pessoas que se achavam tão instruídas, tão inteligentes, E o que vai acontecer, irmãos? Eles não podiam resistir à sabedoria com que Estevão pregava, eles não podiam resistir. Então o que eles fazem? O que eles fizeram? Subornaram alguns homens para o caluniarem.
Olha só o que eles fizeram. Não, nós precisamos acabar com Estevão. Nós precisamos derrubar Estevão. Nós não podemos argumentar com a sabedoria dele, mas nós precisamos fazer com que as pessoas enxerguem ele com maus olhos. E o que a gente vai fazer? Vamos pagar algumas pessoas para caluniar Estevão, para dizer aquilo que ele não disse, né? Olha só, irmãos, quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, o que acontece? Os problemas são solucionados, a gente não tem mais dificuldade. Quando a gente tem uma vida cheia do Espírito Santo, o que acontece? Os problemas simplesmente desaparecem, né, irmão? Será que é aqueles testemunhos que dizem assim: não, antes quando eu não caminhava com Jesus, estava tudo errado na minha vida, mas agora que eu conheci Jesus, está tudo certo. Nossa, eu já comprei 5 carros, já comprei casa na praia. Não, irmãos, o que acontece quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo é perseguições. É isso que acontece. Porque esse evangelho que está se pregando por aí é falso, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Se você tem uma vida cheia do Espírito Santo, o que você deve esperar? Perseguições. Glória a Deus, Senhor. Mas muitas vezes os crentes estão esperando outras coisas. Os crentes estão olhando e estão dizendo: não, eu não entendo. Antes eu caminhava com Deus tudo errado. Antes eu fazia tudo errado e a minha vida era boa. Sabe, agora eu estou caminhando com Deus, agora eu estou me esforçando. Eu não sei, estou sendo perseguido agora, estou sendo caluniado agora. Estão me olhando com maus olhos. Mas é exatamente isso mesmo que é para acontecer. Glória a Deus, Senhor. É o que aconteceu com Estevão, irmãos. Uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos. Não espere status, não espere reconhecimento, Glória a Deus. não espere prestígio, né, irmãos? Não espere que as pessoas aplaudam você e gostem de você. Não, o que você espera é perseguições. Estevão está sendo perseguido, Glória a Deus. né, irmãos? Está sendo caluniado. Eles pagaram algumas pessoas, né, para falar aquilo que Estevão não falou. E hoje, irmãos, será que hoje é diferente? Será que hoje é diferente? Não, hoje é diferente. Hoje você não precisa pagar as pessoas para elas falarem mentira, não. Hoje as pessoas, elas caluniam as outras de graça. Santo Senhor. De graça, não precisa pagar mais. Sabe, muitas vezes você nem precisa pedir para ela caluniar o outro de graça. Não, elas por si mesmas se levantam e começam a proclamar calúnias. Glória a Deus. Não, ele aí pregou aquilo que não pregou. Ele está ensinando aquilo que não ensinou. Ele falou aquilo que não falou. Hoje, irmãos, hoje as pessoas de si mesmo, de graça, estão se levantando, irmãos. Estão se levantando e proclamando mentiras. Estão caluniando umas às outras. E é isso, irmãos. E nós devemos aprender a lidar com esse tipo de coisa, irmãos. Glória a Deus. Muitas vezes os crentes não sabem lidar com esse tipo de coisa. Sabe, irmãos, eles ficam tão aborrecidos. Eles ficam tão chateados, sabe? Tem crente que para na igreja por causa de calúnia. Então, irmão, se você está na verdade, se você tem uma vida cheia do Espírito Santo, o que você esperava? Glória a Sabe, Deus. irmãos, é calúnia mesmo. Glória a É Deus. perseguição, é dificuldade, é luta. Isso é o que acontece, irmãos, quando nós estamos verdadeiramente firmados na rocha que é Jesus Cristo. Glória a Deus. E é isso, irmãos, que está acontecendo com Estevão assim. E o que essas calúnias fizeram? Né? Essas calúnias incitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, conduziram-no à presença do Sinédrio. Essas calúnias, irmãos, fez com que o povo viesse a ficar contra Estevão. Santo Senhor. Essas calúnias, esses falsos, essas pessoas que eles pagaram para subornar, fizeram com que os mestres da lei, os líderes religiosos, fizessem com que todo mundo se voltasse contra Estevão. Santo Senhor. Né, irmãos? Todos eles se voltassem contra Estevão. Quantas injustiças hoje acontecem dentro das igrejas por meio de calúnia? Santo Senhor. Né, irmãos? Quantas injustiças acontecem dentro da igreja hoje, irmãos? Baseadas em mentira, baseadas em testemunhas falsas. O quanto isso não acontece dentro das igrejas? Quantas igrejas são fundadas todos os dias mediante a mentiras? Santo Senhor. Não, porque eu fundei essa igreja aqui, porque Deus me deu uma revelação, é porque Deus me deu um sonho, é porque Deus me mostrou. Mentira! Quantas igrejas são fundadas baseadas em mentira? Glória a Deus. Né, irmãos? Quantas pessoas são levantadas para o ministério todos os dias, irmãos, nas igrejas baseadas em mentira? Glória a Deus, Senhor.
Né? Ó, eu estou querendo levantar o meu filho aqui para cooperador, só que eu não posso levantar o meu filho para cooperador, sabe? Porque é nepotismo, né? Pai não pode ficar levantando o filho. Então faz assim, ó. Levanta o meu filho aí na tua igreja aí, e eu levanto seu filho aqui na minha igreja aqui. E aí a gente vira para a igreja e a gente fala para eles assim, ó, Deus revelou, Deus mostrou, é da vontade de Deus, e assim a gente leva eles a pensar que realmente foi Deus que quis, que essa, sabe, mas quanto isso não acontece hoje dentro das igrejas baseadas em mentira? Glória a Deus, Senhor. Né? Quantas vezes é levantado alguém para um ministério que nunca fez nada, que nunca visitou ninguém, sabe? Deus mostrou aquele ali que nunca fez nada, mas e aquele outro lá que está visitando, logo, não, aquele lá Deus não mostrou. Aquele lá Deus não mostrou, aquele Deus não mostrou, sabe, mas o quanto de mentira, o quanto de engano, o quanto de falsidade hoje em dia não está acontecendo dentro das igrejas. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, e se nós tivermos uma vida cheia do Espírito Santo, sabe, aprenda a lidar com essas coisas, irmãos. Glória a Deus. Aprenda a lidar com essas coisas, porque se você não aprender a lidar com essas coisas, você vai ficar depressivo. Quantos crentes estão depressivos? Porque se foram perseguidos, estão em depressão. O crente está lá morrendo, lá porque está em depressão. Tem crente que até pega e se enforca. Não, irmão, se nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, nós devemos saber que realmente essas coisas vão acontecer com nós, irmão. Glória a Deus, Senhor. Essas coisas não devem nos abalar, irmãos. Nós devemos enxergar isso, sabe, como uma provação, irmãos. E buscar caminhar mais ainda com Deus. E mediante essas coisas, o que aconteceu? Estevão foi levado para o Sinédrio, né, irmãos? Eles iam julgar Estevão agora para saber o que ia fazer com ele. E Estevão não está lá amedrontado, Estevão não está lá não sabendo o que fazer. Não, irmão, Estevão está lá com ousadia, cheio do Espírito Santo, pronto para proclamar a verdade da palavra de Deus. E aí, muito interessante, irmãos, o que vai acontecer? As falsas testemunhas se levantaram de novo no Sinédrio. As falsas testemunhas vão dizer: nós temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Né? As falsas testemunhas, irmãos, as falsas testemunhas estão lá mais uma vez proclamando o erro. Proclamando o erro, irmãos, eles não têm nenhum peso na consciência. Né, irmãos? São verdadeiros atores. Quantos pregadores hoje, irmãos, eles estão falando a mentira com ênfase, falando a mentira com convicção. Não há nenhum peso na consciência deles. Né, irmãos? Eles se levantam para defender o erro, para defender a mentira, quantas vezes for preciso. Glória a Deus. E muitas vezes não precisa pagar nada, não, é de graça. É de maneira voluntária, né, irmãos? Porque eles se tornaram militantes da placa da igreja, né, irmãos? Se tornaram militantes de CNPJ, sabe? Eles não têm mais compromisso com Deus. O compromisso deles é com o seu ego, é com o seu eu, é com os outros líderes religiosos, é com placa da igreja, com um monte de coisa, mas não é mais com Deus, né, irmãos? E o que vai acontecer? O que aconteceu? Então, todos os que estavam sentados no Sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Olha só, irmãos, o rosto de Estevão agora está brilhando como o rosto de um anjo. Todos estão vendo o rosto de Estevão brilhar como o rosto de um anjo. Deus está indo em socorro a Estevão. Quando Moisés subiu no monte Sinai e falou com Deus, o rosto de Moisés brilhava como um anjo. Ninguém conseguia olhar para a face de Moisés, porque a face dele brilhava como a face de um anjo. E agora Estevão está com o seu rosto brilhando como o rosto de um anjo, né, irmãos? Porque Deus está dizendo: eu estou com Estevão, eu estou junto dele. Ele não está interpretando a lei de maneira errada, não, ele está interpretando a lei de maneira certa. Isso nos mostra, irmãos, que quando nós tivermos uma vida cheia do Espírito Santo, ainda que nós venhamos a passar por dificuldades, ainda que nós venhamos a passar por calúnias, ainda que nós venhamos a ser difamados, ainda que nós venhamos a ser apedrejados e mortos como Estevão, Deus é aquele que estará junto com nós, não nos desamparando, ainda que todos estejam se voltando contra nós. Né, irmãos? É isso que o texto bíblico está mostrando. Depois, irmãos, a gente foi aqui para o versículo 51, né? O capítulo 7, do versículo 1 até o 51,
É só Estevão dentro do sinédrio, né, irmãos, pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Estevão dizendo, Deus chamou Abraão, sabe, de Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão. Depois Deus chamou, depois Deus deu para Abraão Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio José foi para o Egito, e Deus fez isso, Deus fez aquilo outro. E depois ele vai dizer qual que é a condição daqueles homens, que é no versículo 51, onde a gente leu. Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Então, irmãos, Estevão vai mostrar qual que era a condição daqueles líderes religiosos. Vocês são iguais aos seus pais. Deus está lá fazendo obra, Deus está lá fazendo milagre, Deus está abrindo o mar, Deus está preparando comida. E vocês estão lá fazendo ídolo para adorar, vocês estão lá blasfemando de Deus, vocês estão querendo voltar para o Egito. Sabe, vocês o tempo inteiro estão indo contra Deus e estão blasfemando contra Deus. Glória a Deus, Senhor. Quantos crentes hoje, irmãos, não importa quantos milagres eles recebam, não importa quantas obras eles alcancem na sua vida, tá, irmãos, não importa quantas coisas sobrenaturais Deus faça na vida dele, ele está o tempo inteiro blasfemando. Irmãos, cada dificuldade que aparece na vida dele, ele vai dizer, não, mas Deus não está comigo, mas onde é que está Deus agora, que está acontecendo isso comigo, mas como é que está acontecendo isso comigo, que a gente caminha com Deus, a gente caminha com Deus, mas o que adianta caminhar com Deus, se agora que a gente precisa de Deus, ou Deus não está vindo com a solução? O que acontece? Né, irmãos? Esses são os crentes hoje. Glória a Deus. Né, irmãos? É nessa condição que os crentes estão orando, porque eu vou parar. Deus manda um sinal, porque senão eu vou parar. Sabe, irmãos, sinais não vão fazer um verdadeiro servo de Deus. Glória a Deus. Milagres não vão fazer um verdadeiro servo de Deus. Estevão não está querendo convencer esses homens aqui com sinais e prodígios. Ele podia fazer, mas ele não está lá, não, porque eu vou realizar um milagre aqui para vocês crerem que verdadeiramente... Não, mas ele está pregando a palavra. Glória a Deus, Senhor. Porque aquilo que nós precisamos, irmãos, é da palavra de Deus movendo o nosso coração, não é de sinais e de milagres. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, não são prodígios, não. O que a gente precisa, irmãos, é crer na verdade da palavra de Deus. E é por isso que Estevão está pregando a palavra de Deus, está mostrando a palavra de Deus para aqueles homens. Né, irmãos, mas eles são duros, e ele vai dizer que profeta vossos antepassados não perseguiram, assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Né, Estevão, irmãos? Estevão está dizendo, vocês se tornaram homicidas, porque vocês mataram Jesus Cristo. Glória a Deus. Você vê que Estevão não está pegando leve, né, irmãos? Estevão não está assim, não, mas como é que eu vou pregar de um jeito que vai fazer, sabe, com que eles gostem de mim? Sabe, como é que eu vou pregar de um jeito que vai fazer com que eles se sintam felizes? Sabe, eu não posso magoar os sentimentos dele. Não, irmão, Estevão está mostrando a realidade daquele povo. Glória a Deus, Senhor. Vocês mataram o Messias, vocês mataram o Salvador. Né, irmãos, hoje nós deveríamos virar para a igreja e deveríamos dizer, vocês não estão buscando Jesus Cristo, vocês estão buscando a solução dos problemas, vocês estão buscando dinheiro, vocês estão buscando a satisfação, vocês estão buscando as coisas desse mundo, mas vocês não estão buscando Jesus Cristo. Vocês são idólatras, vocês estão perdidos, vocês estão condenados. A partir do momento que você vem para a igreja e você não vem buscar Jesus Cristo, você está perdido, você está condenado. Glória a Deus, Senhor. Hoje, irmão, deveria se pregar isso para as igrejas. Mas não, irmãos, o que está se pregando hoje? Deus vai dar vitória, e Deus vai fazer um milagre, e o milagre vai acontecer, Não, irmãos, isso é falso, irmãos. Essa não é a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Essa não é a palavra de Deus. E o que vai acontecer com aqueles homens quando eles ouviram a verdade da boca de Estevão? Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Irmãos, o que aconteceu quando Estevão mostrou a verdade para aqueles homens? Irmãos, eles grandemente ficaram nervosos, ficaram aborrecidos. Se você já experimentou, irmãos, falar para uma pessoa que ela é idólatra porque ela está buscando a solução dos problemas e não Jesus Cristo, você já viu como é que ela fica aborrecida?
Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Vai pegar um desses religiosos por aí que estão acostumados a receber a bênção, receba a vitória. Vai falar para ele que ele está indo para o inferno. Como ele fica nervoso, como ele fica aborrecido. A verdade da palavra de Deus, irmãos, ela nunca volta vazia. Glória a Deus, Senhor. Ou ela vai produzir quebrantamento no coração, ou ela vai produzir dureza no coração. Glória a Deus. Né, irmãos? Raiva. Mas ela nunca volta vazia. E é preciso, irmãos, que nós estejamos prontos para lidar com essa frieza, né, irmãos? Com essa fúria. É preciso, irmãos, que nós estejamos prontos, irmãos, para receber aquilo que Estevão está recebendo aqui. Estevão está dando o melhor para eles, mas o que eles estão fazendo? Estão querendo matar Estevão. Né, irmãos? Estão querendo matar Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Olha só o que aconteceu. Está todo mundo com raiva de Estevão. Está todo mundo querendo matar Estevão. Estevão está dentro do sinédrio. Dentro do sinédrio, Estevão ergueu a cabeça para o céu e enxergou a glória de Deus. Glória a Deus. Mas como que ele enxergou a glória de Deus se havia um teto onde ele estava, irmãos? Irmãos, o teto não pôde conter a visão da glória de Deus. Glória a Deus, Senhor. É por isso, irmãos, que todo olho o verá quando Jesus Cristo voltar. Não vai haver teto nenhum que vai conter a visão da glória de Deus. Glória a Deus, Senhor. Estevão está contemplando a glória de Deus. Estevão, irmãos, não está ficando acuado mediante a reação daquelas pessoas que estavam querendo matá-lo. Ah, meu Deus, eu acho que eu vou mudar a minha abordagem, viu? Isso aí não está funcionando. Não está funcionando falar para eles a condição que eles estão, não está funcionando. Eu preciso mudar a abordagem. Não, irmãos, não há como mudar a abordagem, irmãos. Ele estava pregando a verdade, então era verdade e pronto, acabou. Ou ela iria produzir quebrantamento no coração, ou ela iria produzir endurecimento. E o que nós estamos vendo aqui, irmãos, é endurecimento. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele está vendo Jesus Cristo, irmãos. Estevão, irmãos, ele fez uma grande pregação. Depois vocês podem ler em casa. Irmãos, mas o objetivo dele era chegar em Jesus Cristo. O objetivo dele era falar de Jesus Cristo. Levar aquelas pessoas ao arrependimento. Irmãos, não adianta começar em Jesus Cristo e de repente não estarmos mais em Jesus Cristo. Quantas igrejas não foram fundadas começando em Jesus Cristo, daqui a pouco está fora de Jesus Cristo, daqui a pouco já está querendo outras coisas, de repente já virou um comércio, já virou uma empresa, já virou um monte de coisa. Não, irmão, não adianta começarmos em Jesus Cristo e sairmos fora de Jesus Cristo. Não, irmãos, o objetivo do culto é revelar Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele representa, o que Ele significa. Glória a Deus. Irmãos, por isso que todo culto nós deveríamos aprender mais sobre Jesus Cristo. E é por isso que Estevão está pregando com poder, é uma palavra com poder, sabe, irmãos? Porque ele verdadeiramente cria nisso. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e ele cria, irmãos, que aquilo tinha tanto poder, sabe, que eles não podiam resistir, agora eles estão querendo matar Estevão. E vai chegar ao ponto, então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele. Irmãos, olha só que interessante, eles taparam os seus ouvidos, eles não queriam ouvir. Quantos crentes hoje, irmãos, eles tapam os seus ouvidos, eles não querem ouvir sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. Se você falar da palavra de Deus para eles, eles falam, não, para de falar da palavra de Deus para mim, porque você vai confundir minha cabeça, eu não quero ouvir, sabe, ele tem medo de descobrir que está no erro. Irmãos, ele tem medo de descobrir que está no engano. Então, se você falar da palavra de Deus, eu não quero falar sobre a palavra de Deus, vamos falar sobre o Corinthians, vamos falar sobre o Palmeiras, vamos falar sobre outra coisa, eu não quero falar sobre a palavra de Deus. Sabe, irmãos, assim são os perdidos. Eles tapam os seus ouvidos, eles não querem falar a respeito da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. E arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um homem chamado Saulo. Irmãos, o que aconteceu com Estevão? Foi apedrejado. Olha só, o fim de Estevão foi apedrejado.
Né, irmãos? Em nenhum momento a gente vê Estevão voltando atrás. Glória a Deus. Em nenhum momento a gente vê Estevão, irmãos, negando a verdade. Nenhum momento. A gente só vê Estevão firme, irmãos. E assim, enquanto o apedrejavam, Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Glória a Deus, Senhor. Olha só, irmãos, ele estava pronto a ser morto ali. E se fossem muitos crentes de hoje, irmãos, eles diriam: não, Deus vai fazer justiça, viu? Deus vai fazer justiça, Deus vai acabar com vocês, porque isso não está certo, não, porque isso não deveria estar acontecendo. Não, irmãos, essa não é a reação de Estevão, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Mas essa é a reação de muitos crentes hoje dentro da igreja. Não, eu quero que faça justiça na minha causa, porque eu não poderia estar passando por isso, não, porque estão me caluniando, e Deus vai matar. Não, irmãos. Não, irmãos, se você está caminhando com Deus, você tem uma vida cheia do Espírito Santo, não, irmãos, não fica querendo que Deus mate o outro. Glória a Deus. Ore, irmãos, para que Deus possa mover o coração dele. Porque um dia nós também estávamos mortos em nossos pecados e nos nossos delitos, irmãos. E Deus moveu o nosso coração. E nós estamos vendo aqui agora Estevão. Estamos vendo aqui agora, irmãos, Estevão pedindo para que Deus não impute a eles esses pecados, ó. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, olha só que jeito de morrer. Nesse mundo, irmãos, a gente pode ter uma vida de sofrimento a vida toda por causa da verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Nós podemos ser caluniados, né, irmãos? Nós podemos sofrer opressão, sabe? Talvez algum dia a gente possa até correr risco de morte. Glória a Deus, Senhor. E muitos crentes, irmãos, não são nem capazes de lidar com uma simples rejeição. Glória a Deus. Imagina se eles precisarem morrer por causa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Se eles não são capazes de lidar com uma rejeição, irmãos, como que eles vão ser capazes de entregar a própria vida por Jesus Cristo? Glória a Deus. Mas esse é o Evangelho, irmãos. Estevão está enxergando algo grandioso, algo pelo qual valia a pena morrer, Glória a Deus. algo pelo qual valia a pena entregar a sua própria vida. Muitos crentes, irmãos, não estão enxergando algo que vale a pena a ser proclamado, a ser anunciado. Né, irmãos? Por isso estão pregando outras coisas. Imagina se eles tiverem que entregar a própria vida pela verdade da palavra de Deus, por Jesus Cristo. Né, irmãos? Então é preciso, irmãos, que enxerguemos a palavra de Deus como um poder que nos move, como um poder que nos transforma. Né, irmãos? Até chegarmos ao ponto de sermos como Estevão. Ou nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, ou nós somos perdidos, condenados. Não existe meio termo. Nós estamos vendo muitos crentes hoje meio termo. Né, irmãos? É como se eles não têm uma vida cheia do Espírito Santo, mas, né, irmãos, se você não tem uma vida cheia do Espírito Santo como Estevão, né, irmãos, se quando você olha para a tua vida, você não é como Estevão, sabe, você deveria se entristecer demais. Glória a Deus. Né, irmãos, e você deveria buscar ter uma vida assim. Né, irmãos, porque não estamos querendo ser assim por nós mesmos, mas estamos querendo ser assim, irmãos, através de Jesus Cristo. E Ele comprou para a gente a capacidade, irmãos, da gente ter uma vida assim. Então, a gente não está mandando ninguém tomar atitude. Você precisa tomar uma atitude. Você não precisa tomar uma atitude. Você precisa olhar para Jesus Cristo como um Salvador. E quando você olhar para Jesus Cristo como um Salvador, verdadeiramente Ele vai te salvar. E quando você for salvo, você vai ter uma vida cheia de Espírito Santo. E você vai se levantar assim como Estevão se levantou. E se precisar morrer, você vai morrer assim como Estevão morreu. Essa é a palavra do Senhor louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.